pediram para falar sobre anatomia aqui, só que eu acho muito difícil você falar de anatomia sem mostrar fotos, imagens, assim, é, pelo menos fotos de peça ou imagem mesmo do desenho, né? Porém, eu vou falar, assim, os conceitos, né? O que é cada um, o que é cada coisa, assim, e vocês vão acompanhando aí pelo que o desenho que vocês têm, pela foto que vocês têm, né? E tudo mais. Na verdade, esse o que eu vou falar aqui agora é mais. Eu nem estudei essa parte ainda, vou estudar junto com vocês, ou tá lendo enquanto tá falando pra vocês. Mas é mais realmente para meus amigos que pediram pra mim gravar, né? Em relação à anatomia, porque eu não ia. Mas, né, vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar é de peritônio. E quando a gente estuda peritônio, a gente vai automaticamente estudar o andar supramesocólico e o andar inframesocólico. De primeira, vocês vão ver que é muita informação, só que vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, se vocês conseguem acompanhar direitinho, que eu vou falar aqui agora. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente sabe que o peritônio, ele vai ser meio que uma bolsa que vai revestir os órgãos da cavidade abdominal. O peritônio, no mediastino, na cavidade torácica, a gente tem a pleura, né, que vai revestir os pulmões. Aí tem a pleura parietal e a pleura visceral. Para o coração, a gente vai ter o pericárdio, né? Aí, se não me engano, tem o pericárdio visceral também, o pericárdio parietal. E não vai ser diferente em relação à nossa cavidade abdominal, que na nossa cavidade abdominal a gente vai ter o peritônio, né? Que vai revestir, vai proteger os nossos órgãos da nossa cavidade abdominal. Eu assisti a aula da Camila, maravilhosa, e ela simulou o seguinte. Vamos supor que essa minha meia aqui seja o nosso peritônio. E a minha mão é o órgão, são os nossos órgãos. Vai fazer o seguinte, vai fazer assim, ó. Vai meio que cobrir, proteger. Só que o peritônio ele não vai proteger todos os órgãos. Eu vou explicar, vocês vão entender isso melhor. Acontece, a gente tem dois tipos de peritônio parietal e peritônio visceral. O peritônio visceral vai proteger as vísceras dos órgãos e o peritônio parietal meio que vai proteger as paredes, né? Eu associo parietal com parede e visceral com as vísceras, né? Nem todos os órgãos, na verdade, os órgãos em si, eles não são completamente fechados pelo peritônio. Nem todos os órgãos são fechados pelo peritônio. Por quê? É necessário ter um pequeno espaço vazio, assim, que não é preenchido pelo peritônio, para que passa os vasos, né? Para que passa veia, para que passa artéria, para esses órgãos receber a vascularização. E a gente chama esse pequeno espaço vazio de área nua. Então, órgãos que possuem essa área nua, a gente fala que o órgão ele é peritonizado, né? Existe apenas um órgão só que é completamente fechado pelo peritônio, que é o ovário. Então, a gente vai chamar esse único órgão de intraperitoneal, tá? Então, a gente tem classificações do peritônio. A gente tem o peritônio extraperitoneal, os órgãos extraperitoneais, os órgãos intraperitoneais e os órgãos peritonizados, né? Peritonizados e intraperitoneais são diferentes. Órgãos intraperitoneais, que no caso só a gente considera apenas que é o ovário, vai ser completamente revestido pelo peritônio. Aqueles que possuem a área nua, a gente fala que eles são intraperitoneais. E os órgãos extraperitoneais são justamente os órgãos que não são revestidos pelo peritônio. E esses extras peritoneais, eles vão ter uma outra
eles vão ter meio que uma subdivisão que vai ser subperitoneais e retroperitoneais. Órgãos retroperitoneais são órgãos que vão ficar atrás do peritônio em si. E os órgãos subperitoneais são os órgãos que vão ficar abaixo do peritônio, tá? É que nem eu falei, é muito difícil falar de anatomia sem ter uma imagem, sem vocês conseguirem ver. Eu poderia até pegar e virar assim, só que um trabalho danado. Então, vocês tentam acompanhar por aí, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, é importante que a gente precisa ter uma noção, tá? Que a artéria aorta e seja ela, eu acho que abdominal também, né? A artéria aorta e a veia cava inferior, eles são vasos retroperitoneais, tá? Eles vão ficar, então, atrás do peritônio em si. A gente tem uma condição que, se você me segue no Instagram, em algum momento, você viu, se não viu, vai ver aqui agora, né? Que existe uma condição clínica que a gente chama de ascite. A ascite, vamos dizer que é um acúmulo de líquido na cavidade abdominal. Porque dentro da cavidade abdominal, peritoneal, abdominal, a gente possui um líquido peritoneal, que esse líquido serve porque nossos órgãos fazem movimentos peristálticos, né? Nossos órgãos, eles precisam se movimentar. Então, para que não haja um atrito entre eles, é necessário ter aqui um líquido, vamos dizer que para lubrificar, assim, entre aspas, né? Então, dentro da nossa cavidade peritoneal, dentro da nossa cavidade abdominal, existe esse líquido para ajudar no movimento peristáltico, né? Então, quando há uma inflamação, o que acontece? Esse líquido, ele vai aumentar, vai ser produzido muito líquido. Se você está produzindo muito líquido, ele vai começar, não tem por onde ele vazar, né? Então, vai começar a ter o acúmulo desse líquido. E a pessoa, ela vai ficar com a característica igualzinho da barriga d'água que a gente viu na esquistossomose, sabe? Que é conhecido como barriga d'água. Então, pode ser acúmulo de líquido em si, pode ser acúmulo de sangue, de pus, de ar. E normalmente, essa condição de ascite, ela pode ser causada pela cirrose, por infecção, por hipertensão portal também, que a gente vê que a hipertensão portal, gente, é muito chatinho. Vocês vão ver que tudo pode causar hipertensão portal, né? Que a hipertensão, na verdade, portal, ela tem muitos achados clínicos, né, que a gente fala. Então, realmente, você vê uma característica parecida com uma barriga d'água da esquistossomose, é uma ascite também, tá? A gente tem alguns conceitos que a gente precisa entender, que é mesentério e aumento. E ligamento também, né, gente? O ligamento, ele vai fixar um órgão ao outro. Eles vão fixar, por exemplo, a gente tem um ligamento hepatoduodenal. Hepato de fígado, duodenal de duodeno. É o ligamento que liga o duodeno ao fígado. E a gente vai ver mais pra frente, eu acho que inclusive aqui, que esse ligamento é muito importante porque dentro dele, assim, vai passar a tríade portal, né? Que é a veia porta hepática, a artéria hepática e o ducto colédoco, né? Então, a gente tem os ligamentos, né? Que o ligamento vai fixar órgão com órgão. A gente tem os omentos. Aí a gente tem um aumento maior e um aumento menor. O aumento maior, ele vai também ligar um órgão ao outro. Porém, esses aumentos, eles vão ser específicos para o estômago. O aumento menor, o aumento, na verdade, ele é como se fosse uma coisa que... É como se fosse um segundo peritônio que vai proteger, vamos supor assim, sabe? Então, a gente tem um aumento menor que vai estar ligado na curvatura menor do estômago.
E o aumento maior vai estar ligado na curvatura maior do estômago. O aumento maior, ele é conhecido como o grande avental, porque ele vai recobrir mesmo a cavidade abdominal, ele vai meio que fazer uma segunda proteção aos órgãos, sabe? Ele vai proteger, na verdade, ele vai proteger as alças abdominais, né, de um trauma. E a gente tem os mesos, né? Falei mesentério, meso, mas são os mesos em si, porque os mesos, eles vão fixar o órgão na parede posterior da cavidade abdominal, do peritônio em si. Eles vão fixar o órgão na parede posterior em si, né? E antes de eu falar em relação aos mesos, assim, porque a gente vai ver que tem o supramesentério, supramesocólico, né? Porque essa aula de peritônio junto com o supramesocólico. Quais ligamentos importantes que a gente tem? A gente tem o ligamento hepatogástrico, ou seja, fígado e estômago, gastrofrênico, a gente tem o ligamento hepatoduodenal, a gente tem o ligamento gastroesplênico, o ligamento espleno-renal e o ligamento gastrocólon, tá? Meu modo de ver, claro que todos são importantes, mas para essa aula aqui, o importante para a gente vai ser o hepatoduodenal. Em relação aos mesos, que nem eu falei, existe dois tipos de mesos. Existe os mesocólons e não só mesocólon, como mesoapêndice e mesosigmoide, tá? Mas esses mesos que eu acabei de falar, eles são específicos do intestino grosso. E do intestino delgado, a gente vai ter o mesentério só, apenas. Só um minutinho, gente. Quando vocês estiverem lá no anatômico, ou quando vocês estiverem estudando, vocês tiverem uma imagem aí para vocês entenderem, o meso vai ser praticamente sempre a parte amarelinha, né? Que a gente vai ter? Vai ser o peritônio, o peritônio é visceral normalmente, parietal também, ele vai ser brilhoso assim, não é? Porém, os mesos, eles vão ser amarelos, eles vão ter meio que uma texturinha de gordura. Se vocês encostarem, vocês vão ver que depois essa luva vai ficar gordurosa. Pega no pâncreas. Pegou no pâncreas, sentiu que depois a luva ficou gordurosa, os mesos vão ser a mesma coisa. O mesocólon, a gente tem o mesocólon transverso. O meso... a gente tem o mesocólon transverso, a gente tem o mesosigmoide e a gente tem o mesoapêndice. Ana Clara, mas e o... por quê? Mesocólon transverso vai ser do cólon transverso. Mesosigmoide vai ser do sigmoide. Mesoapêndice vai ser do apêndice. Ana Clara, mas e o colo ascendente e o colo descendente? Por que eles eles não têm meso? Não tem, gente, porque o colo ascendente e o colo descendente, eles são retroperitoneais. Se são retroperitoneais, estão atrás do peritônio, então não vai ter, o peritônio não vai estar lá revestindo eles. Então, do intestino grosso, a gente vai ter o mesocólon transverso, a gente vai ter o mesapêndice e a gente vai ter o mesosigmoide, tá? No intestino delgado, que eu havia falado, vai ser o mesentério, então se pinçou algo no intestino delgado em cima, a parte amarela, gordurosa, assim, é o mesentério, tá? Que mais? Peraí. Os ligamentos em si, eles não possuem, como que eu falo? Eles não vão carregar estruturas vasculonervosas, eles não vão carregar veias, não vão carregar artérias, nem nada. Porém, que nem eu havia falado, existe uma única exceção, que é o ligamento hepatoduodenal, que dentro do ligamento hepatoduodenal vai passar a tríade portal, né, que é a artéria hepática, a veia porta hepática, ou veia porta apenas, e o ducto colédoco, né? Ele vai conduzir o conteúdo produzido do ducto colédoco pro duodeno. Como que é formado o ducto colédoco? Vamos supor, tá lá, a gente tem o fígado aqui e logo abaixo tem o duodeno, aí tem o ligamento hepatoduodenal. Tiramos o ligamento hepatoduodenal, a gente vê a veia porta hepática, a gente vê a artéria hepática e a gente vê o ducto colédoco. Isso já na parte, assim,
inferior do rim, né? Do rim não, perdão, do fígado, inferior do fígado. Olhamos. Como que a gente vai fazer? Porque é importante a gente saber, porque a gente vai ter uma coisa que a gente chama de trígono de calor, tá? Primeiro, vamos lá. A gente tem, vamos supor que é 2V assim, e o meu dedo aqui. Um vindo pra cá seria o ducto hepático próprio, ou comum. Ducto hepático comum. O ducto hepático comum, juntando com o ducto cístico, formando um V, vai dar origem ao ducto colédoco. Ducto cístico, gente, tudo que vem de cístico vem da vesícula biliar. Então, ele tá saindo da vesícula biliar. E o ducto hepático comum, obviamente, tá saindo do fígado, né? Eles dois, eles vão se juntar para formar o ducto colédoco, né? E por que trígono ou triângulo de calor? Porque eles vão realmente fazer um triângulo. Lembra um Vzinho aqui e o que formaria aqui em cima seria a borda inferior do fígado. E por que é importante pra gente esse trígono de calor? Porque dentro dele, passando por ele, assim mais ou menos, vai ter a artéria cística. E essa artéria cística, ela cai na prova. Então, a gente precisa saber identificar o que está passando dentro desse trígono de calor, né? A artéria cística. Em relação à vascularização, né? Que é isso que mais cai pra gente, a gente tem um andar supramesocólico e um andar inframesocólico. Como que a gente, o que vai separar esse andar? Tudo que está acima do mesocólon transverso vai ser supramesocólico, andar supramesocólico. Tudo que está abaixo do cólon transverso vai ser um andar inframesocólico. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas em relação, a gente tem uma coisa que a gente chama de bolsa mental, né? A nossa bolsa mental, ela é muito importante. Eu não vou saber explicar com todas as importâncias dela assim, né, em si. Eu recomendo vocês muito assistirem a aula da Camila, a monitoria da Camila, que ela é maravilhosa, perfeita. Ela mostra imagens, vai mostrar foto de peça do anatômico real, entendeu? Vale a pena comprar o material dela. Mas eu vou ler aqui pra vocês. A bolsa mental, gente, ela fica posterior ao estômago e é meio que ela fica um espaço vazio. Tem um espaço vazio atrás do estômago em si, né? Que a gente fala que é a bolsa mental, né? Esse espaço ele serve para acomodar o estômago quando ele se dilata durante a nossa alimentação. Além dele ser um local sem vascularização. Então, quando você precisa fazer uma cirurgia que precisa acessar alguns órgãos retroperitoneais, tem como você ter acesso ao retroperitônio por meio dessa bolsa mental, né? Que vai ficar posterior, um espaço posterior ao estômago, né? Atrás do estômago. E a gente tem os limites e a entrada dele, como é que você faz para acessar, né? A entrada dele vai ficar atrás do aumento menor, então você rebater o aumento menor, rebater o forame menor, você consegue acessar essa bolsa mental. Limites. Limite superior é o diafragma, o músculo diafragma, né? E o ligamento coronário. E se eu não me engano, o ligamento coronário é aquele ligamento que fica em cima do ligamento falciforme, né? Do ligamento do fígado. Eu não tenho certeza. Depois vou até confirmar aqui, um minutinho. Exatamente, o ligamento coronário, a gente vai ter o diafragma, logo abaixo do diafragma, assim, junto com o fígado, vai ter o ligamento coronário, né? Então, o limite superior vai ser o diafragma e vai ser o ligamento coronário. O limite posterior, a gente vai ter o corpo do pâncreas, a parte superior do corpo do pâncreas, né? A parte posterior é o corpo do pâncreas, né? E a parte inferior vai ser a porção superior do duodeno. Eu confundi, gente. O corpo do pâncreas não vai ser a parte superior do pâncreas, é realmente o corpo do pâncreas, porque ele tá posterior, né? E inferior, no caso abaixo, vai ser a porção superior do duodeno. E nas laterais vai ser o baço e o fígado em si. Então, vamos lá.
Para você entrar, você vai rebater, você vai tirar o aumento menor e o forame menor. Entrei, tô no espaço. Quais são os limites? Limites superior. Vai ser o diafragma e o ligamento coronário. Limite posterior, atrás, vai ser o corpo do pâncreas. Limite inferior vai ser como que é a cabeça do... vai ser a porção superior do duodeno. E os laterais vai ser o fígado e vai ser o baço. Vai ser essa região em si, né? Agora, realmente, agora que entra a vascularização desse nosso andar supramesocólico, né? A gente tem a aorta. Na aorta abdominal, a gente vai ter uma estrutura, a gente vai ter 3 estruturas importantes que vão vascularizar a nossa cavidade abdominal, né? Que vai ser o tronco celíaco, a artéria mesentérica superior e a artéria mesentérica inferior. Só que a artéria mesentérica superior e a artéria mesentérica inferior, elas são do inframesocólico. No momento, como a gente está estudando supramesocólico, a gente vai ver o tronco celíaco, né? Que vai vascularizar a parte do andar superior. No tronco celíaco, ele vai fazer um Tzinho, um T assim para cima, onde o que está subindo, ele vai ter 3 ramificações, né? O tronco celíaco vai ser essa parte aqui do meio, e ele vai ter 3 ramificações, uma para cima, superior, lateral direita e lateral esquerda. Superior, artéria gástrica esquerda, que vai vascularizar o estômago. Lateral, vai ir para o baço, então vai ser a artéria esplênica. Para o outro lado, vai ser a artéria hepática comum, que vai vascularizar o fígado. Só que essa artéria hepática comum, ela vai ter outros ramos. O primeiro ramo dela que vai estar descendo vai ser o ramo gastroduodenal, né? Vai ser a artéria gastroduodenal. E essa artéria gastroduodenal, ela vai se ramificar mais embaixo, ela vai se ramificar em gastromental direita, porque assim, vamos supor, a gente tem um estômago, aí aqui seria, se eu não me engano, a cárdia, o fundo, a cárdia, fundo, corpo e piloro, né? Vamos partir ao meio. Partimos ao meio, para cima assim vai ser esquerdo, para baixo vai ser direito. Então, a gente tem um ligamento gastroduodenal, que vai se dividir em ligamento gastromental direito, que vai vascularizar a curvatura maior do estômago, mas da parte direita, e vai também dar o outro ramo, que é a artéria gastrohepática duodenal superior e a artéria gastrohepática duodenal inferior, que essas eu infelizmente não vou saber dizer onde está vascularizada. Mas no nosso anatômico, se bem que eles estão dissecando peças novas, né? Mas dá pra gente ver a artéria gastroduodenal e a artéria gastromental direita, tá? O segundo ramo que a artéria hepática comum dá vai ser a artéria gástrica direita, tá? E a artéria gástrica direita, eu não lembro exatamente onde ela desce. Eu não lembro exatamente onde ela desce. Mas vamos ao seguinte. Primeiro, a gente tem, vamos supor, esse aqui é a artéria hepática comum. Desceu um raminho aqui, que é a artéria gastroduodenal. Essa vai se ramificar em artéria gastromental direita, em artéria pancreática duodenal superior e artéria pancreática duodenal inferior. Veio um outro ramo, que vai ser a artéria gástrica direita, e o ramo, para mim, que é o mais importante, assim, porque é esse mesmo que vai vascularizar o fígado, vai ser a artéria hepática própria.
A artéria hepática própria, ela já vai se ramificar em duas, que vai ser a artéria hepática esquerda e a artéria hepática direita. Acompanhando essa artéria, vai ter que ter uma veia, né? E essa veia que vai acompanhar é a veia porta hepática. Dá pra ver ela bonitona, tá, gente? E do lado dela vai ter o ducto coleta, porque se você olhar mais para fundo, vai se ramificar, né? Porque é através dele que vai ter o ducto hepático comum e o ducto cístico, que tá indo para vesícula biliar, né? E a gente chama essa ramificação, esse triângulozinho, né, que eu havia falado, triângulo de calor, e onde vai passar por dentro a artéria cística. Gente, supramesocólico é isso, que nem eu havia falado, muito difícil falar de anatomia sem imagens, mas eu acredito que dá para vocês acompanharem pelo material que vocês têm, e se vocês tiverem o material da Camila, não era nem pra você estar assistindo esse aqui, era pra você estar assistindo da Camila, que é muito mais completo. Mas é isso, espero ter ajudado. Um beijo.